1 Samuel 15 fala assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Obrigado, meu amor. No caminho, quando este subia do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupe. Amém? Repita comigo: e nada lhe poupe. Nossa, tá, Mônica? Meu Deus, Senhor. Se Jesus volta, só sobe a Mônica. Vamos de novo: e nada lhe poupe. Oh, glória, vai todo mundo. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não os destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciando-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. Saul já estava falando: não é o meu Deus, é o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, e não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atenta à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui os caminhos pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos. Quem tomou? O povo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Ele fala novamente: teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tenho porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me. Porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Amém? Eu precisava ler tudo para a gente entender, tá bom? Mas a gente gosta de Bíblia, né? A palavra vai falar da queda de Saul. E lendo o texto, a gente tem muitos, né? Não, vamos orar primeiro. Curve sua cabeça. Me abençoe. Pai, queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, Espírito Santo. Cala minha alma, cala minhas emoções, Espírito Santo, e que só o Seu Espírito venha falar esta manhã. Pai, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir uma palavra, Senhor, de direção. Pai, venha com a Tua palavra como uma semente, que venha cair numa terra boa, Senhor, que venha dar semente, venha dar frutos, Pai, 100 por 1. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a distração, toda a mente que está cauterizada, Pai, se abre agora em nome de Jesus, todo entendimento, dá discernimento para o Teu povo, que essa palavra venha entrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que escamas dos olhos venham cair esta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os olhos fechados sejam abertos, que os ouvidos tampados sejam abertos. Acampa os Teus anjos ao redor deste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra vai falar da queda de Saul. Saul, um homem obstinado, orgulhoso, teimoso. Um homem que fazia coisas para Deus sem Deus. No começo ele ainda estava na direção do céu. Mas quando as vitórias começaram a chegar, como o povo também, que a palavra fala assim, que o povo quando as bênçãos começaram a chegar, quando eles estavam morando em belas casas, quando a despensa estava cheia, eles esqueceram do Senhor. Começaram a adorar ídolos, começaram a se prostituir, e esqueceram ao Senhor. Assim também com com Saul. Saul começou a ganhar as guerras porque o Senhor ganhava as guerras dele. O Senhor falava: vai, uma direção do céu, porque eu já venci. E nós somos esse povo. Nós lutamos uma guerra que já está vencida. Já sabemos o final da história. Nós ganhamos. E Saul era assim. Ele ia para a guerra sabendo que ele ia vencer. Não tinha glória para ele, porque era Deus que vencia as guerras dele. Era Deus que estava com o povo. Mas Saul começou a se encher de orgulho, de soberba. E aí Samuel fala: vem e dá uma direção. O profeta, a voz do Senhor na terra, vem e fala assim: Saul, o Senhor mandou você ir contra os amalequitas, porque lá atrás eles agiram pelas costas do povo de Israel. Eles foram maus. Eles não tiveram misericórdia do povo quando o povo estava indefeso. Então você vai contra eles. Eu não quero que deixe nada. Nada. É mulher, é homem, bebê, boi, ovelha. Destrua tudo. Era uma ordem clara e transparente. Saul falou: ok,
Vamos. Pegou, juntou os homens, juntou o exército e foi. Chegando lá, o povo olhou as ovelhinhas mais bonitinhas, viu o ouro, viu a prata. Falou, vamos queimar tudo isso? Vamos destruir tudo isso? Vamos levar. Aí tem aquele ditado que fala assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz do povo não é a voz de Deus. E aí, o povo começa a atiçar Davi, Saul, meu Deus. Vamos levar. Uma justificativa, uma muleta que a gente sempre tem. É para sacrificar. Será que ia sacrificar tudo? Que nada ia virar churrasco? Nada ia para o bolso? Nenhuma mantinha? Nenhuma pratinha? Saul, a gente vai levar para sacrificar para o Senhor. A gente, o brasileiro, a gente é conhecido lá fora como que a gente dá o nosso jeitinho, né? Para as coisas. A imagem das pessoas de fora é que a gente é um povo corrupto, ladrão. Que quando a gente olha um político e fala assim, aquele é ladrão. Mas quando a gente tem a oportunidade de passar no mercado e aí passa um produto que a gente não viu, a gente não volta para devolver. É 10 centavos, R$1, mas não é meu. O político é ladrão, mas a gente não é. Começa. Aí o povo começa. Saul, vamos levar para sacrificar. E o que sobrar a gente queima, faz um churrasco. É domingo. Faz uma maionese. Vamos levar isso aqui. E aí Saul, a ordem era matar o rei. Não mata, ele traz o rei. Porque ele queria se vangloriar que ele tinha vencido ele. E ele traz o rei, traz os despojos. Tanto que o povo, engraçado que eles não trazem as coisas vios, desprezíveis, o que estava quebrado. Eles só trazem as coisas boas. Aquela caminha velha que estava quebrada, ninguém trouxe. Mas a cama queen que estava lá, eles trouxeram. E a gente é assim. O nosso olhar está nas coisas. E a ordem era, quem tinha uma ordem? Saul. Que lá atrás, no jardim, Deus deu a ordem para quem? Não coma. Quem era o sacerdote? Quem era que estava com a instrução? Oh, glória. Não coma. Não coma. Essa é a sua instrução. Só desce, eu te dou tudo isso. O Senhor já estava vencendo as guerras deles. Eles estavam com os despojos, eles tinham prata, eles tinham ouro. O povo estava bem. Aí não coma, você tem tudo isso aqui. Eu estou te pedindo, esse povo eu não quero. Esse povo foi mal com vocês. Eu não quero que sobre nada. Leve tudo, destrua tudo. Vamos levar um pouquinho. Aí Samuel chega, a voz de Deus. Aquele que foi enviado para interceder pelo povo. Saul, qual foi a ordem que o Senhor te deu? Não fui eu, foi o Senhor. Mas eu já obedeci. Eu já fiz. Você já viu o filho quando a gente fala assim, lava a louça? E aí a gente vai lá, a pia está toda suja, é uma beleza, um pano sujo, embolado, um macarrão no fundo da pia. E aí a gente fala assim, mas eu pedi para você lavar a louça. E eu já lavei a louça. Só eu que tenho um adolescente assim lá em casa. E eu já lavei a louça. Aí Saul já vem assim, eu fiz o que Deus falou para me fazer. Você não está vendo? E aí Samuel falou assim, mas eu estou escutando as ovelhas, eu estou escutando os bois. O rei está vivo, Agag está vivo, por que você não matou? Porque eu tive medo do povo. Aí a gente volta lá em Adão. Quando ele peca, que Deus vai ter um encontro diário com ele, porque Deus não deixa de ter um encontro. Ele errou, ele pecou, mas Deus desce no mesmo dia, na mesma hora ali, certinho. Foi você que errou, eu não errei com você. Eu vou ter um encontro com você. E aí ele se esconde. E aí quando Deus pergunta para ele, ele fala assim, Adão,
Por que você está escondido? Por que você fez roupas? Quem disse que você estava nu? Eu ouvi a sua voz vindo pelo jardim e eu tive medo. Olha o pecado. É muito parecido, se não o mesmo. Saul estava no Adão, não em Cristo. Ele estava em Adão. Eu tive medo do povo. Eu tive medo da opinião do povo. Eu tive medo de me posicionar e falar assim, não, essa mesa eu não sento. Eu tive medo de falar assim para o povo, não, a gente não vai levar, porque a ordem foi clara de Deus, vamos destruir tudo. E o povo me rejeitar. Porque ele não estava preocupado com a opinião de Deus, ele estava preocupado com o poder que ele tinha e o reino que ele tinha. O que ele tinha conquistado. Com a fama dele, no final da guerra, as mulheres cantando, Saul matou milhares. Saul é bom, Saul é o nosso rei. Ele estava preocupado com a fama que as pessoas iam dar para ele. E se eu não agradar o povo? E se eu confrontar o meu amigo e ele não gostar? E se eu tiver que direcionar alguém e isso for dolorido? Ele estava preocupado, mas ele tinha uma direção clara. Faça assim. Ele errou. E aí a diferença, ele estava aqui. Samuel falou assim, você errou. Você pecou contra o Senhor. Eu tive medo. Aí a culpa não foi minha, foi da mulher a mulher que você me deu, ela que me fez comer. Foi você que me deu. Eu não pedi mulher para você. O povo, foi eles que quiseram. E eu tive medo deles. Foi eles, não fui eu, Samuel. Foi o povo que queria os despojos. Mas olha, fique em paz. A gente vai ir lá e vai sacrificar para o teu Deus. Não é mais o nosso Deus, é o teu Deus. Fique em paz. A gente vai seguir a regra. A gente vai seguir o script e a gente vai sacrificar. A gente vai bater o nosso ponto ali na entrada da igreja. Eu vim. Bati certinho, 9 horas eu cheguei. Amém? Vocês estão aqui? Eu continuo fazendo. Eu vou sacrificar. E Samuel tentando avisar ele, falou, mas você já errou, o Senhor já não é mais contigo. Não era isso que o Senhor queria de você. O Senhor queria que você obedecesse. O Senhor não quer muitos sacrifícios. Ele quer que você obedeça. O Senhor quer que o seu coração esteja no lugar certo. Quando Ele te der uma direção, você siga essa direção. Por isso eu estou aqui para te ajudar, para interceder, para ouvir o Senhor. Você era como Moisés, Josué e Caleb. Obrigada. O povo que lê Bíblia, eita glória. Você vai lutar as guerras, eu intercedo no monte por você. Eu recebo as direções e você replica aqui embaixo. Nós somos uma equipe. Andamos em unidade. Um corpo como a igreja, que funciona bem ajustado. Um é a mão, outro é o pé, outro é a coxa. Bem ajustado. E o cabeça que é Cristo. O Senhor deu uma direção, Saul. Mas eu fiz. Samuel falando, você não fez, você fez errado. Já viu gente teimosa? Olha, o povo conhece gente teimosa. Não vai dar ruim. Minha mãe, quando eu era adolescente, não faz isso aí não. Filha, você está estudando, você está num emprego bom. Por que você vai fazer isso? Ela não quer que eu seja feliz. Ela não gosta de mim, ela não me ama. Adolescente. Ela não está interessada nos meus desejos, no que eu quero. Eu vou. Aí a gente quebra a cara. E a gente vai. E Samuel está falando. Saul, você fez o que era errado.
Deus te pediu uma direção e Saul está ali. Eu fiz. Vamos lá sacrificar. Samuel, esquece isso. Passa uma borracha, finge que não aconteceu. Sabe, vamos colocar aqui, ó, fazer igual o gato, tampar. Ninguém vai ver, Samuel. Vamos comigo. Sacrifica junto comigo lá com os anciões para que eles vejam que o Senhor ainda é comigo. Samuel falou, não. Eu não posso ir com você, Saul. Você pecou contra o Senhor não está mais com você. Não é essa a direção. Aí a palavra fala assim, que Samuel falou assim. Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Gente, quando a gente é um rebelde, quando a gente desobedece, a gente é comparado com um feiticeiro. A gente manipula as coisas ao nosso favor. O que um feiticeiro faz? O que alguém faz? Você já viu? Eu já conheci esses dias, eu trabalho com uma pessoa, e ela falou assim, olha, eu sou pai de santo, e aí quando alguém quer casar com outra pessoa, quer se relacionar com outra pessoa e a outra pessoa não quer, eu faço lá uma magia, e aí essa pessoa cria um laço e essa pessoa vai se apaixonar por ela. Manipulação. Eu não quero isso. Não vai acontecer isso. Mas a outra pessoa obstinada por querer aquilo, ela manipula. Manipulação. Saul estava manipulando o poder para que acontecesse do jeito que ele queria. Feitiçaria. Quando aquilo não era para nós. Quando eu tenho um alvo ali, ó, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu sou uma pessoa obstinada. Às vezes é confundido com determinação. Mas é obstinação, pecado, feitiçaria. Quantas vezes eu fui obstinada? Acho que a última que a gente mais sofreu é quando eu queria morar em um apartamento. Nós somos em 5, 3 gatos e uma calopsita. Falei para ele, tive um sonho. Vi a gente morando num apartamento lindo, maravilhoso. Chegamos lá, sem mobília, lógico. Parecia que cabia a gente. Parecia. Ai, coitado do meu esposo. Aí eu falei assim, não vai dar certo. Vamos. Obstinada. Ele falou, amor, não cabe a gente aqui não. Eu acho, com as minhas contas, que não vai caber nem os nossos móveis. Cabe? Teimosa, obstinada. E eu falei que era determinação, porque a gente dá nome para os nossos pecados. Um nome bonito. É determinação. Deus está comigo, Ele vai abrir a porta, Ele vai lá e Entramos, não cabia. Gente, era horrível. Parecia que todo mundo estava sempre no mesmo cômodo. As crianças começavam a brigar, parecia que a gente estava junto ali no meio deles. Não cabia a gente, não cabia os gatos. Era horrível. Passou, acho que 1 mês, 2 meses que a gente estava lá. Um cara surtou, saiu atirando nos apartamentos, entrou nos apartamentos. Eu tive que colocar o sofá na porta para o cara não entrar, porque ele estava atirando. Observei, um coração obstinado. Ele bebeu e misturou remédio antidepressivo, pegou uma arma e saiu atirando nos apartamentos. A gente só escutava os tiros. Eu peguei ele estava no banheiro. Eu falei, até ele sair a gente já morreu. Peguei uma poltrona que a gente tinha e joguei na porta, encostei ela lá e saí correndo. E aí eu gritei, aí ele no banheiro, eu estava entendendo nada. Eu falei, eu vou salvar meus filhos, depois Deus salva ele. Aí tranquei a porta do quarto e ele, o que está acontecendo? Eu falei, fica aí, não sai, a gente já está salvo. A gente está no quarto trancado e ele dentro do banheiro. Falei, um tem que ser a ovelha de sacrifício. Deixa ele primeiro. Gente,
endividamos por causa daquele apartamento, perdemos nossas coisas. Nesse condomínio aí tinha um rapaz que ele pôs fogo no Foi. estrada de incêndio. Liga esse ventilador para mim. Tudo você jogou do sétimo andar, e morava no sétimo andar. Ah, ele vai abrir. Esse cara que eu tive. Foi. Já tinha 3. Era amaldiçoado o lugar. E a gente foi. Obstinação. A gente precisa entender o que é obstinação. Às vezes a gente acha que é determinação, que a gente quer algo. Não, eu sou determinado. Eu tenho um alvo, eu vou chegar. Não, consulte ao Senhor. Às vezes seu coração está obstinado. A palavra fala assim que nosso coração é enganoso. Não acredite nele. Não acredite nele, acredite no Espírito Santo. Vá jejuar, mate sua carne. Se entranque lá no seu quarto, fique lá. Até Deus responder, você não sai. O nosso coração é obstinoso. Obstinoso não, enganoso. Obstinado. Amém. Aí Saul fala assim, eu temi, Samuel. Aí a palavra fala em 1 João 4,18. Eu vou ler aqui, para mim não perder da minha passagem ali. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? Jesus. Quando eu temo, eu não sou aperfeiçoado nele. O medo produz tormento. A palavra fala que Saul foi o que depois? Atormentado. Ele já não andava mais na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele não andava mais. Ele andava nos seus próprios desejos, naquilo que ele queria, no poder que ele queria, no reino que ele queria, nas vontades dele, sobre o que eu quero. Samuel me honra. Essa é a palavra, é assim que ele fala, Samuel me honra. Você tem que me honrar, vá comigo, ore na frente dos anciões, ore na frente do sacerdote, do povo e fala para eles que você está comigo. Samuel falou, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, você não está mais andando nos princípios eternos, eu não posso mais. Por mais que eu te ame, a palavra fala que Samuel amava Saul. Ele sofreu, ele passou a madrugada clamando ao Senhor para que o Senhor convertesse. Eu falo, não, Senhor, se arrependa disso, deixe Saul, eu vou falar com ele, eu vou tentar falar com ele. Não, o Senhor falou, não tente, o coração dele já não está mais. O coração dele já se desviou, está longe de mim, ele não quer me ouvir. O Deus dele é o ego dele, é o ventre dele, é os desejos deles, é o que ele quer. A gente precisa entender. A gente precisa entender que o evangelho é isso, é renúncia. É a gente olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Qual é a vontade do Senhor? É orar e jejuar. Na última semana a gente estava em jejum. E eu trabalho viajando. E aí eu vim para Sorocaba, né? E fiquei o dia inteiro. A ação, bem no dia que eu estava em jejum, na água, era no supermercado. O almoço, costela. Eu amo costela. E eu olhando aquilo, e aí o pessoal falava assim, você não vai comer? Não vou. O que você tem? Não tem nada. Eu estou sem fome hoje. Verde já, amarela já. Aí, eles nunca fazem isso, parar numa padaria real. No final, 6 horas da tarde, já estávamos 2 dias de jejum de água. 6 horas da tarde, no segundo dia, eles me veem com aquele cheiro de coxinha da Real. E aí eu falei, Senhor, eu vou vencer isso. Eu vou vencer, Senhor. Não é a minha carne que reina, é o Teu Espírito. E eu comecei, não é a minha carne que reina, é o Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ouvir a Sua voz por esses dias e eu preciso matar a minha carne. Eu não vou me vender para uma coxinha, eu não vou me vender para uma costela. Eu não vou, Senhor, eu não vou. E água, e água, e água. Eles trouxeram uma caixinha de água de coco para mim. E uma coxinha na mão.
Amém. É matar a nossa carne, esses dias a gente precisa. Nós precisamos, porque a nossa voz interna, a Luana que está em Adão, ela fala muito alto, ela grita dentro de mim. Eu sou uma pessoa terrível sem Cristo. Eu sou insuportável, eu sou chata. Eu sei que eu sou. Mas em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Deus Ele me faz coisas novas. O meu comportamento muda. Em Deus eu consigo ter mais paciência. Eu consigo controlar a minha boca. Eu consigo não passar espada na orelha de ninguém. Em Deus, a gente consegue ser melhor. Mas existe uma renúncia. Nós vivemos numa época, numa geração ansiosa, depressiva, que quer coisas rápidas, vidinhos de 30 segundos. A gente não consegue, uma ministração de 1 hora é um tormento. Aonde põe 2.0 aqui para ela falar mais rápido, para acabar logo, para mim ir embora para casa, para mim almoçar e dormir. Nós vivemos numa geração ansiosa. Tem que ser muito rápido. Tem que ser delivery, a palavra tem que correr. Hoje a pastora demorou. Hoje ela se prolongou. Meu Deus do céu. E nós, como os ministros, eu vou falar uma dor nossa. A gente fica também assim, meu Deus, eu não posso demorar. Aí eu não consigo dar espaço para o Espírito Santo, porque eu tenho que trazer uma palavra para você, fast food. Que você engula e coma rápido. E o que o Espírito Santo quer falar, e se Ele quisesse falar por 3 horas aqui? Nós fomos em cultos de 5 horas, não foi, pastor? E saí de lá encharcados. 5 horas. Eu e a pastora Natália ficamos uma conferência. Saímos 5 horas da manhã de casa, chegamos quase meia-noite. E no outro dia a gente estava aqui. Cansadas fisicamente, mas o espírito estava lá em cima. Nós somos assim, ansiosos, como Saul, teimosos, obstinados. O orgulho fala muito mais alto. Não só, a gente sacrifica. Vamos lá, vamos fazer uma oraçãozinha lá. A gente escuta o pastor assim um pouquinho e tá tudo certo, a gente já pagou. Reza 5 Pai Nosso, está tudo certo. Não é assim. Eu quero te convidar a entrar num lugar que Deus está nos chamando para esse tempo de intimidade. Para a gente não se perder no meio do caminho como Saul se perdeu. Aí a gente fala assim, mas Davi pecou muito mais. Agora fala para mim quando Natan veio e fala para ele, Davi tinha um homem. Um era rico e o outro era pobre. Um tinha uma ovelhinha e o outro tinha muitas. E o rico pegou a única ovelhinha que ele tinha. Davi, olha para você ver, a gente é assim. A gente consegue olhar, enxergar o erro na outra pessoa, mas a gente não olha para nós. A gente repara, nós mulheres ainda, a gente consegue reparar que o cabelo da outra está com ponta dupla. E a gente não consegue reparar que o nosso está cacheado. Quem faz progressiva, né? A gente é assim, a gente consegue olhar, falou, nossa, você viu o irmão? Duro, coração duro. Aí você vai falar com ele, eu tenho Deus, eu sei tudo. Você nem consegue começar. Gente, a gente precisa se converter. A gente precisa se converter. Davi se converteu de novo naquele dia. A gente precisa voltar e falar, Jesus, me batiza de novo. Eu quero aceitar Jesus. A gente precisa se converter. É o verdadeiro evangelho, o amor, amar as vidas. Amar, sabe o que é amar? É olhar, falar, meu Deus. Ela está sofrendo. Tem algo nela que precisa ser tratado, ser curado. A gente precisa amar. Quando Natan veio e falou para Davi, Davi, você pecou, esse homem é você. Ele caiu e falou, meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Ele não justificou. Ele não ficou falando, porque a mulher que você me deu, porque o povo que pediu. Não, ele falou, eu pequei.
Ele bateu no peito e falou: fui eu que errei contra o Senhor. Aí ele vai lá jejuar e orar. Se veste de pano de saco, se humilhar. Precisamos voltar a se humilhar. Voltar a chorar. A gente vem pro culto, tudo bem, né? Cada um tem um jeito. Mas eu sou assim uma pessoa que quando eu não choro no culto, eu falo, eu tô com algum problema, eu tô dura. Como? Meu Senhor estava na casa e eu não chorei. O meu Senhor estava na casa. Ele estava aqui. Dá para sentir o cheirinho dele. Eu era da assembleia e aí o pastor falava assim: Luana, vem dar um beijinho na Flor. Cadê o beijinho? Cadê? Eu senti o cheiro do Espírito Santo. Sabe, cadê? Senhor, vem, Maranata, a hora vem, Senhor, vem. Eu não estou preocupado se são 2, 3 louvores. Até que Ele venha, até que Ele desça. Até que eu me proste, até que eu caia, até que eu não olhe para nada, até que o Senhor fale comigo. Vem, ora, Maranata, venha, Senhor Jesus. Davi, um coração. A palavra fala assim, Davi, um homem, o segundo coração de Deus. Porque não importa quantas vezes ele pecava, não é sobre o seu pecado, não é sobre o meu pecado. Ele venceu todos eles na cruz do Calvário. Aqueles que eu cometi, o que eu vou cometer, todos foram pagos. Mas e o meu coração? E a minha renúncia? Onde estão? Aonde estão? O nosso coração? De falar, Senhor, eu pequei contra você. Eu pequei contra o meu irmão, eu preciso pedir perdão para ele. Me perdoa. Esses dias eu estava no trabalho e eu falei assim para o meu chefe. Ele falou assim, precisa levar mais gente. Eu falei, não precisa, eu dou conta, a gente dá conta. Vendedor gosta, né? Ganha mais. Não leva mais gente não, a gente dá conta. Que a gente pensa em querer mais comissão para a gente. E ele falou, não, ele é muito calmo. Ele falou, eu vou levar mais gente. Porque a empresa é muito grande, vocês não vão dar conta. Ficamos de bico com ele porque ele levou mais gente. Quando chegou lá, a empresa era enorme, precisava de mais gente. E eu fui lá e falei assim, chefe, me perdoa? Aí ele ficou assim. Aí eu falei assim, você tinha razão. Eu estava errada. A gente precisava de mais gente. Se você tivesse me escutado, a ação ia ser uma ruína. E ainda bem que você fez o que era certo. Ele só voltou a chorar. Ele falou, eu nunca escutei isso na minha vida. Nunca ninguém me disse, você está certo. Aí eu fui saindo de fininho, né? Eu falei, tem alguma coisa errada aí com ele, comigo. Fui andando para trás. Aí eu falei, não, eu só queria falar que o senhor estava certo, eu estava errada. E está tudo certo. Mas o povo não tem mais isso. A gente não consegue virar e falar assim, eu estava errado, eu pequei contra você, me perdoa. Me perdoa. E no corpo de Cristo, ainda mais, nós somos mais duros. A gente esquece de falar assim, Mônica, me perdoa. Esses dias eu passei, não cumprimentei a irmã. Me perdoa, Mônica. Esses dias o Senhor me lembrou da Nádia. A irmã Nádia, hoje ela está com dor de cabeça, depois orem por ela. E eu, com a correria do dia, não consegui mandar mensagem para ela. Orei por ela, no outro dia, passou uma semana, eu falei, Nádia, você me perdoa? Ela falou, por quê, pastora? Eu falei assim, porque o Senhor me incomodou para orar por você, para chamar você, para perguntar se você estava bem. E eu, com a minha correria, não consegui, você me perdoa? É importante. Às vezes uma pessoa está esperando o seu perdão. Às vezes você está certo, mas vai lá e peça perdão. Aconteceu algo comigo nessa última conferência que a gente foi. Eu tinha uma pessoa que eu precisava liberar perdão. Não fui eu que errei. Ela tinha errado comigo, mas o Senhor me fez ir lá pedir perdão para ela. Eu estava sentada na cadeira. A Natália tinha ido no banheiro. O Espírito Santo... Sabe quando a palavra fala assim que ele toma você e te joga e levanta para cima? Foi a mesma coisa. Quando eu vi, eu estava lá, jogada já no meio, lá no altar.
A menina que estava do nosso lado estava brigando com a Natália, porque ela não sabia que a Natália era minha amiga. E ela brigando com a Natália, não, a moça está aqui, a Natália é minha amiga. Não, não vai sentar aqui, não. Ela, de ver. Todo mundo crente. E ela falou, o que aconteceu? Você se jogou lá na frente. Eu falei, não fui eu. Não fui eu. Foi o Espírito Santo. E eu aqui, ó, me tremendo toda assim, ó. E assim, e o Senhor pede perdão, e eu não. E o Senhor pede perdão, eu não fui eu que errei. E eu me tremia. Aí uma moça pegou, e ela estava tirando foto com as moças, né? Aí a moça falou assim, tira foto minha, dela, da pessoa que eu tinha que pedir perdão. O celular assim. Aí a Natália chegou, Senhor, obrigado pelas minhas amigas. A Natália, me dá aqui. Ela está emocionada de ver a moça ali. Me dá que eu tiro para você. Paz. E a Natália, você tá bem? Te juro, eu tava assim, ó. Aí, quando ela é autona, quando ela levantou assim, ela me olhou. Ela falou, Lu. Ela nem falou nada, já foi pedindo perdão. Eu falei, não, eu tenho que pedir perdão primeiro. Competitiva que eu sou. Não, eu peço perdão. Lu, me perdoa, ela foi derramando amor sobre a minha vida. E eu, Pedro, ali me senti constrangida, desviada. Nós precisamos voltar. Voltar para o primeiro amor. Voltar para a essência. Sabe? Voltar para a voz quando o Senhor falava assim, vai lá. Fala lá. Faz isso aqui, filha. É isso aqui. Não é difícil. Para você agora dói, mas lá na frente você vai entender, vai te curar, vai ser bálsamo para outras pessoas. A gente passou por coisas que hoje a gente vai ministrar, as pessoas falam assim, nossa, quando eu olho para vocês e eu vejo que vocês passaram, me dá ânimo para passar essa luta. Porque eu vi que vocês passaram com ânimo, confiando no Senhor, acreditando que o Senhor ia tirar vocês dessa. Aí eu falo, eu entendi, Senhor, porque eu passei por algumas situações. Porque nós passamos por alguns vales. A rebelião é comparada à feitiçaria. Porque ambas representam a rejeição da autoridade de Deus. E busca por vontade própria. Assim como a feitiçaria procura o poder fora de Deus, o rebelde desobedece intencionalmente, confiando na sua própria vontade, o que é visto como uma forma de idolatria e culto ao ego. Saul não estava mais adorando a Deus, estava adorando o povo. O coração dele estava nas suas próprias ambições. A feitiçaria, a manipulação, para que as coisas saiam do meu jeito, do jeito que eu quero. Manipulação, obstinação. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Saul começa na idolatria, achando que era o que era bom. Ele achava que ele era bom, que ele que vencia as guerras, e termina na feitiçaria, manipulando. Nós precisamos nos converter de novo ao Senhor. Ter um coração como o Davi, que está disposto a obedecer e não a sacrificar. O Senhor não quer muito sacrifício de nós, mas a obediência serve. Seja seu sim, 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 não, não. Se o Senhor falar sim para você, sim. Se o Senhor falar não, é não. Não entre se o Senhor não estiver. É uma medida. O Senhor prepara uma medida para todos nós. E a gente precisa entender essa medida. Amém? Fique de pé.